Encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia! Estamos de volta aqui na Melodia, hoje, terça-feira, 26 de novembro. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 87,9 FM, lembrando que além da frequência, estamos também ao vivo no Facebook. Melodia Conquista, é só digitar lá no Facebook que você vai encontrar na nossa transmissão ao vivo. Você pode curtir, comentar, compartilhar, né? E, enfim, estar aí atento com a gente nesta transmissão. Na manhã desta terça-feira, estou recebendo o pastor José Carlos, Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, pastor Silvio José Barbosa. Para nós sempre é uma satisfação estar com vocês aqui na rádio, participando do debate. E a você, queridos ouvintes que estão aí, fique atento que o assunto é de suma importância e vamos aprender juntos. E participe, em nome de Jesus. Conosco também o pastor Silvio Rocha. Bom dia, pastor Silvio. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, pastor José Carlos, pastor José Barbosa. Bom dia aos queridos ouvintes da Rádio Melodia, também os que acompanham pelo Facebook. Um dia maravilhoso para todos nós e vamos até meio-dia aí falando desse assunto muito importante, de suma importância, como diz o pastor Zé Carlos, para a nossa vida. Deus abençoe a todos. E também o pastor José Barbosa, metodista Wesleyana. Bom dia, pastor Barbosa. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Zé Carlos. Eu aprendi a amar o senhor, viu? Glória a Deus, isso é bom, né? E Silvio, que é um veterano de caminhada conosco aqui. E quero parabenizar mais uma vez a APVIC, na batuta do George e sua equipe. Eu tive lá o prazer de estar ali na Adventista e estar também com o Zé Carlos. E conhecer a digníssima esposa dele também. E que nós possamos continuar orando pela Associação de Pastores. Né? Porque não podemos se levantar contra os pastores. O time que se divide, perde. É verdade. Que Deus abençoe o nosso dia, que o debate possa ser esclarecedor, mais do que isso, edificante. Vamos então iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor José Barbosa que apresente este tema, esse momento ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus, orando dentro desse tema, quantas pessoas, talvez milhares ou milhões de pessoas que são crentes em Cristo Jesus, estão passando por este problema. Problema da mágoa, problema da raiz da amargura, problema de não ser compreendido ou de não compreender também. Que nesse debate, que o teu Espírito possa envolver vidas de uma forma muito especial. Que aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, esteja também nos nossos lábios para transmitir esse assunto de muita relevância e de muita importância também, Senhor. Usa-nos de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para entendermos o tema de hoje, vamos então ao caso comum. Aspas.
Fui profundamente ferida por uma pessoa próxima e, para me defender, acabei ferindo também. Até aí estaria tudo bem. O problema é que percebi que no meu íntimo tive muita vontade de machucar essa pessoa. Fecha aspas. Como dominar as emoções quando estamos sendo atacados? Vamos discutir agora no debate Melodia. Muito bem, vou começar com o pastor José Carlos. Sim. E aí, pastor José, dominar as emoções quando estamos sendo atacados é uma tarefa fácil? É possível? É difícil? Como é que é? Realmente, por sermos humanos, é muito difícil. Somente com a ajuda do Espírito. É para comentar? Isso, já pode. Então, eu acho não, biblicamente falando, lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, diz que nós devemos irar. É comum o ser humano se irar, mas a Bíblia fala para não pecar. Porque a ira pode conduzir você a pecados que podem até mesmo tirar a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque você peca contra a pessoa e contra Deus. Quando nós lemos lá em Romanos capítulo 12, versículo 19, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Então você pode dar lugar à ira. Não, mas não pode se vingar. Mas dá lugar à ira, porque está escrito, Deus falando, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quando nós nos vingamos, apagamos ou até mesmo anulamos em nossa vida o agir de Deus, conforme esses textos bíblicos. Então, nós somos seres humanos. Se alguém nos chateia de uma forma muito intensa, você vai ficar irado, você vai ficar bravo. E muitas vezes você quer partir para o tudo ou nada. E somente em questão, dependendo do temperamento da pessoa, se ele é colérico, sanguíneo, é muito bom você ler o livro sobre temperamentos controlados, para você ver como é que o Espírito Santo de Deus age em nossos temperamentos, né? Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você consegue controlar. Por que existem tantos crimes, né? Recentemente, um amigo meu aí, muito conhecido, frequentou na minha casa, ele acabou aí cometendo um assassinato, porque foi provocado a ira dele essa semana. Ele acabou matando 2 pessoas, ferindo outras. Então, a situação é tão terrível na vida da pessoa, quando ele não tem o controle do Espírito Santo de Deus na vida, que ele acaba fazendo besteira, peca contra ele, contra as pessoas e contra Deus, e vai sofrer as consequências, infelizmente. Muito bem. Pastor Silvio, e aí, pastor? Controlar a si mesmo quando somos atacados. Controlar-me. Mas é possível? Isso não é possível, ou é possível? É, sim. Só com a ajuda de Deus, com a presença do Espírito Santo. Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, ele traz aqui uma lista, né, desses pecados que podem estar presentes na vida do homem. Ele diz o seguinte, né? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Ele vem listando vários tipos de pecados, e dentre eles aqui está a ira também. Versículo 20 do capítulo 5 da carta aos Gálatas. Diz assim: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, e assim segue mais alguns pecados. Iras. Agora, interessante, como um sentimento, diz o apóstolo Paulo, que nós podemos, né, ter ira, né, ficar irado. Porque até o próprio... As injustiças. Até o próprio Deus, ele tem momento de ira também. O próprio Senhor Jesus, quando ele viu aquela situação dentro do templo, de transformando a casa de Deus em um comércio, ele foi tomado de uma indignação tamanha, que aí brotou a ira. E a gente precisa discutir isso aqui e entender
que é uma ira moderada, né? A ira uma santa ira que chama. equilibrada. A ira santa? Ira santa. Ira santa, Ali né? Deus é ira tudo, ele é santo. Pois é, já que parte dele, então é uma ira santa, né? Diferente daquelas conversas entre os crentes que fala uma inveja santa, né? Essa não é não. Pois bem, Paulo está então falando aqui das obras da carne. Mas ele fala, escrevendo aos Efésios, que nós podemos irar. Né? Ele fala no versículo 26 do capítulo 4 da carta aos Efésios: irai-vos. Imagine, é uma obra da carne. Mas ele diz: irai-vos. E não pequeis. Então é possível irar e não pecar, como é possível comer e não cometer o pecado da gula. Talvez seja por aí, né? O excesso. Pastor Israelson, se come demais, pecou. Se irar demais também, pecou. Se comer demais, cai no pecado da gula. Mas se irar demais, aí cai no pecado do exagero, né? Quanto ao equilíbrio aí. Então eu digo o seguinte, pastor Jaelson, pela pergunta feita inicialmente, se há o fruto do Espírito no homem, porque ele vai produzir realmente coisas diferentes em nós. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, né? Domínio próprio. Então, todas essas coisas são importantes, a fim de que quando sobrevinha a ira, quando aparecer a ira, ela seja controlada, moderada, né? E pautada segundo os princípios de Deus. Muito bem, são 11 horas e 22 minutos. Nós estamos aqui discutindo este tema: como dominar as emoções quando estamos sendo atacados. Você já deve ter ouvido essas expressões. Olha, fulano de tal foi falando e foi subindo um fervor, o sangue foi fervendo. Outra coisa que você já deve ter ouvido falar: ah, mas me deu vontade de voar em cima dele, pegar no pescoço. Deu vontade de dar só um na queixada, assim. Pastor Zé Barbosa, e aí, essa vontade de, como bem descreve aqui a ouvinte comum, essas vontades assim de machucar o outro, de ferir, também é normal? Como é que é? A natureza má do homem, ela está sempre na defensiva e também está sempre pronta. Porque o homem ele tem a natureza má. Para isso, manifestou Jesus, trazendo ensinamentos para mudar a maneira de pensar dos homens. Aí você fala assim: mas eu leio a Bíblia e eu continuo, talvez até pior hoje. Então, Jesus ele viu essa dificuldade também, que nós como igreja teríamos. Ele viu essa dificuldade. Tanto que ele já ensinou a maneira de servir a Deus, o caminho que leva ao céu. Ele se coloca como o próprio caminho que leva ao céu. Mas ele fez a sua parte e despediu-se. Mas antes de despedir, disse: importa que eu vá, para que o Espírito Santo, que o Pai vai mandar, é Ele que vos fará lembrar de todas as coisas. E lembrará o homem do pecado, da justiça, do juízo. Quando começou a leitura do tema, eu falei: opa, melhorou. Lá no meu íntimo, a pessoa ele arrependeu. Eu pensei, lá no meu íntimo, eu fiquei pior, que eu descobri que eu não queria apenas ferir, eu queria acabar com a raça da pessoa. Então, veja bem, o Espírito Santo, exatamente, ele trabalha lá no nosso íntimo. É verdade. Lá no nosso íntimo. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O problema maior é que tem poucas pessoas ouvindo a palavra de Deus.
ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos precisando de pastores que pregam a palavra de Deus, que vivam a palavra de Deus e que ensinam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, na multidão dos conselheiros, o povo não se desvia. O povo não se desvia. Então, eu costumo dizer que nós temos 2 cachorros dentro da gente brigando. Aquele que for mais alimentado. Aquele que for mais forte, derrota o mais fraco. Como isso? E o pastor adiantou a letra aqui, né? O que for mais alimentado. Eu vejo o pastor Gilael e amigos, né? Que eu nem cumprimentei aí, a turma está toda de biquinho comigo, que eu nem cumprimentei. Mas é um prazer estar com o nosso amigo Silvio e com o nosso amigo Zé. Né? Então, veja bem, nós temos visto o seguinte, todos nós temos razão, até que se prova o contrário. Todos nós temos razão. Eu falei até ontem, eu já falei isso em vários lugares. Eu saí crente, mas não tinha certeza de voltar crente. No meio do caminho, Deus me cobra na palavra. Na palavra. Ali eu tenho que ter um embate. Ou eu obedeço a Deus, ou me obedeço. Eu não estou falando de Satanás, não. A carne. É a carne. O pecado da carne não tem nada a ver com Satanás, não. Nada a ver. Guludice. O diabo não come. O diabo não come. Bebedice. Mas ele bebe sangue. Aonde? Onde que bebe sangue? Gosta de uma cachaça. Onde se você já viu o diabo beber sangue? Não existe isso. Incorporação. Não, mas aí ele precisou do cavalo, né? Mas o crente não pode ser cavalo de Satanás. Peraí. Você ser oprimido por Satanás, ficar até no pecado é uma coisa. Agora, dar lugar para incorporar na tua vida é demais. Conheci muitos desses. Endemoniado é uma coisa. Ser oprimido é outra. Jesus foi oprimido, ficou desfalecido, cansado, com fome, com sede, mas o diabo não dominou a mente dele. O problema nosso é que nós deixamos Satanás dominar a nossa mente, o nosso coração. Então, eu estou com razão, bateu, levou. A graça é diferente. Muito bem. 11 horas e 28 minutos. Ô, pastor Zé Carlos, a Bíblia fala de domínio próprio, né? Do homem controlar a si mesmo, enfim. E o homem de Deus tem esse desafio de controlar a si mesmo. Mas você imagina, se para o homem natural é muito complicado, que não tem a pessoa do Espírito Santo como guia, por que muitas vezes, mesmo para o homem espiritual, que tem o Espírito Santo como guia, acaba acontecendo essas coisas, dele perder o controle, dele, enfim, acabar saindo de si nesses momentos em que ele é atacado? Irmão, a ira é uma coisa tão danosa na vida das pessoas, chega a bloquear a mente da pessoa. Quando você está assim, muito irado, tensamente irado, existe um bloqueio mental. E você só pensa em se vingar, você só pensa em causar danos com a pessoa. É por isso que Jesus, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz assim, ó: vigiai e orai. O irmão estava falando sobre o ensinamento de Jesus, falou: o Espírito Santo vos fará lembrar o que eu vos ensinei. E ele, então, o Espírito Santo, nós não temos capacidade em nós mesmos, se não dermos lugar ao Espírito Santo, de autocontrole. Não existe. Somente pessoas que têm um temperamento forte, colérico, sanguíneo. O sanguíneo é assim, pabufe. Chora depois. Bateu, levou. É desse jeito. E o colérico, ele é esquematizador, né? O pessoal fala muito do mineiro. Desculpa os mineiros, mas diz que o mineiro come uma rapadura debaixo de uma moita, esperando para se vingar da pessoa. É que nem uma cascavel, né? E ele executa, viu? É o que dizem, né? Mas o mineiro convertido é uma benção. Tem muitos que, até na minha família, que é uma benção, mas são temperamentais demais.
Então age sob impulso. Então nós precisamos nos atermos ao que a Bíblia fala. Aqui não foi apesar de toda a Bíblia ser inspirada, mas não foi um apóstolo, não foi um discípulo, foi o próprio Jesus falando, orai, mas também vigia. Por quê? Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Lá em 1 Pedro 5,8 diz assim, tenham domínio próprio e estejam sempre alertas. O diabo, o adversário nosso, anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Então, o pastor José Barbosa falou assim, uma coisa é você receber os dardos inflamados do maligno. Ele vai jogar, mas você tem que ter o escudo da fé. Se você ficar aberto, ele vai entrar, vai dominar você e aqui, como o pastor Silvio falou, né? Você vai comer sangue, comer carniça, que eu conheci pessoas que violavam túmulo de cemitério, deu trabalho para resgatar ele para Jesus, que ele ficava endemoniado, levava banco nas costas que 2 homens não conseguiam pegar, e ele levantava que nem uma pena. Então, pessoas totalmente desequilibradas espiritualmente, possessas de demônio, dá muito trabalho para a família, para a igreja. Já conheci pessoas dentro da igreja que quando o bicho se manifestava, a igreja toda corria para fora. Porque teve uma vez que eu fiquei sozinho com um camarada desse endemoniado, 2 diáconos que eram preparados, cada braço dessa grossura, preparado mesmo, praticante de halteres. Falaram, não, deixa conosco, pastor. E foi e agarrou o camarada, um do lado do outro. O cara fez assim só. Eles caíram com 2 metros, 3 de distância. E eles, quiseram saber. E eu tive que lidar com aquela situação, fiquei com o paletó completamente molhado de espremer para poder fazer, como o pessoal fala, exorcismo, né? Na verdade, expulsar o demônio daquela pessoa, deu muito trabalho. Então, nós precisamos, irmãos, conhecer o que a Bíblia fala sobre os demônios e também sobre a ira no ser humano. A ira pode provocar, inclusive, uma pessoa a ser possessa. Que ele vai guardando aquela raiz de amargura, rancor no coração, daqui a pouco você vai ver a porta está bem grande, o diabo entra nele e ele começa a fazer coisas que não se esperava daquela pessoa. Então vamos vigiar, vamos estar sempre em oração. Tem um versículo que fala, orai sem cessar e vigiai em todo o tempo. Então nós precisamos nos ater para isso, para a oração e para a vigilância. E quando puder, jejuem. Pessoas que têm certo tipo de doença não podem jejuar, mas pode fazer meio período, fazer propósito 2, 3 horas. Então vamos entrar por esse caminho que Deus vai dar vitória. Muito bem. 11 horas e 33 minutos, nós vamos ao intervalo, já a gente retorna. Daqui a pouco eu quero voltar com o caso de Caim, pastor Silvio, porque aquele episódio ali acho que tem algo para nos ensinar sobre o assunto. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. Vem aí o grande dia da Black Friday de verdade no Mix Mateus. Essa é a sua chance, dia 29 de novembro. A higiene bucal é parte importante da saúde. Você sabia que o Brasil oferece atendimento odontológico gratuito? E não descuide dos hábitos de higiene, como a escovação depois de cada refeição e o uso de fio dental. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Economarte Atacadista. A economia para o seu lar está aqui. Macarrão Petian Comum 400 gramas espagueto, 1,79. Molho de tomate 300 gramas sachê tradicional,
Nacional, 99 centavos. Arroz parbolizado Tia Maria, 1 quilo, 4,98. Feijão carioca baiano, 1 quilo, 3,68. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado, 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 12 de novembro. Economarte. Não se culpe se você nunca cuidou dos seus pés com carinho. Em Vitória da Conquista, FAO Calçados. Aqui você encontra uma infinidade de modelos, masculino, feminino e infantil. FAO Calçados, uma opção para os seus pés se sentir bem cuidado. Praça da Bandeira, número 17, Centro. Fone 3421-4582, FAO Calçados. Nesta terça e quarta é dia de você aproveitar as ofertas imperdíveis de Black Friday do Hortifruti no Brasil Atacarejo. É tudo fresquinho e com preços que você nunca viu. Alho nacional, quilo 17,90. Cebola comum chuchu, 99 centavos o quilo. Ovos brancos pente com 20 unidades, 7,99. Ofertas válidas 26 e 27 de novembro. É a terça e quarta do Hortifruti da Black do Brasil Atacarejo. Vem! Voltamos a apresentar Debate Melodia. Estamos de volta agora, 11 horas e 36 minutos. O debate de hoje com um tema importante, um tema interessante, e é um tema que fala sobre o nosso comportamento, né? Enfim, como dominar as emoções quando estamos sendo atacados. A ouvinte comum aqui pergunta se em um momento de autodefesa se é normal, né, a gente querer ferir o outro, mesmo esse sendo alguém que amamos. Ô, pastor Silvio, nós temos aí, nesse exemplo, mesmo sendo alguém que amamos, nós temos o caso dos dois irmãos, né, Caim e Abel. Interessante nesse texto é que Deus chega no momento da ira de Caim. E diz assim: o pecado está na tua porta, cabe a você dominá-lo. Olha só, pastor Silvio. E aí? Difícil, né? Uma tarefa difícil para o homem, né? O homem carnal. Porque Paulo, quando escreveu aos Gálatas, e esse versículo 19 que nós lemos aqui, né? Falando das obras da carne, porque elas são produzidas pela força própria do homem. E isso vai em contraste ao fruto do Espírito, que já é produzido pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito de Deus, que atua na vida do homem. Então, se Caim tivesse dado lugar a Deus naquele momento, ele teria superado o que se passou no coração dele, na vida dele. Porque quando Paulo disse assim, irai-vos, mas não pequei, ele aponta a ira como um sentimento. Você pode ter um sentimento aí de alegria, um sentimento de saudade, né? Mas existe uma linha tênue aí, ó, nesse quesito da ira. E a gente precisa atentar de forma bem delicada e com muita atenção. Porque Moisés, quando olhou para o egípcio e viu aquela injustiça, ele foi tomado de ira. E ele partiu para cima do egípcio. A Bíblia não descreve detalhes desse episódio, né? Mas diz que ele, após matar, sepultou o corpo do egípcio debaixo da areia. Mas a Bíblia traz o relato em Números 12 que ele era um homem manso, Moisés, um homem muito manso, mais manso do que todos os homens que existiam sobre a terra. Agora imagina um homem manso daquele, eu penso assim, pastor José Barbosa, num fôlego só ele matou aquele egípcio. Rapidinho. De tamanha indignação que ele foi tomado. Então a gente precisa se colocar na dependência de Deus, no temor de Deus, a fim de que o Espírito Santo atue na nossa vida. Eu, certa vez, uma coisa tão simples, né? Haveria motivo para se irar, mas eu mirei. E eu entrei numa rua fechada e o cara deixou o carro no meio da rua. E eu passei muito apertado. Mas quando eu observei, ele estava dentro do carro. Eu falei, rapaz, você deixa aqui dentro do carro, parado aqui, por que não estacionou? Aí ele falou, você não está dando para você passar, e falou um bocado de desaforo lá. Eu fui tomado de ira, e minha esposa ao lado falou, olha, bora, vamos embora, calma. Aí eu fui para casa, e quando eu abri a Bíblia, eu cheguei em casa, ela foi à cozinha arrumar comida, e eu fui logo
na Bíblia, né? Quando eu abri a Bíblia, caiu em Tiago, né? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Talvez Moisés pensou isso, né? Que iria produzir a justiça. Nós vemos que o caso de Caim aí, no entanto, pastor Jaelson, ele estava movido por inveja. E a ira dele chegou ao ponto dele querer tirar a vida do irmão por causa desse sentimento de inveja. E isso é danoso, é perigoso. E a gente precisa continuamente cultivar o fruto do Espírito, né? O Espírito Santo dentro de nós, para que não apagarmos o Espírito, porque o Espírito vai estar nos auxiliando nesses momentos difíceis, né? Para que tenhamos controle sobre esse sentimento, para que esse sentimento ele venha na medida certa e não passe. A gente costuma falar assim, ó, respira, calma, não fique nervoso. Puxa o ar, né? Conta de 1 até 10, a gente costuma ser as pessoas, né? Até 1000, né? Beba um copo d'água aqui, senta aqui, por favor, a gente vai tentando, né, controlar. Né? Então, interessante, né? Lá, o trânsito é um ambiente que não há ira, né? Misericórdia. Agora, assim, aí, pastor Barbosa, é o seguinte, aqui, é claro, a gente vai fazer um alerta somente para os cristãos, né, que precisam ser o exemplo, dar o exemplo, porque também pode ser assim, para quem trabalha ali, o dia todo com o carro, está sempre pegando o trânsito, né, está o dia todo no trânsito, para não ser um dia de murmuração, porque a pessoa também passa o dia todo reclamando das outras pessoas no trânsito, né? Pensa em você passar o dia todo reclamando, irado, chateado com o outro no trânsito. Passa a ser também uma vida complicada, né? Porque a murmuração também é pecado, né? Até tem um fato. É até considerado como pecado de feitiçaria, inclusive, né? Agora, pastor Barbosa, no caso de Caim e Abel, que eu citei aqui, Deus não pediria a ele para dominar a si mesmo se ele não tivesse essa capacidade, né? Então Deus não ia fazer sentido Deus falar, cabe a você dominá-lo. Então se ele não tivesse a capacidade de dominar, então não faz sentido, né? Não, veja bem, nós temos que comer a Bíblia, né? Para entender certas coisas e não vamos entender tudo. Nunca. Né? Então, quando Deus criou o homem, a tricotomia, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, veja bem, quando Deus fala com Caim, o pecado te rodeia, cabe você dominá-lo, porque ele tem o espírito. Não estou falando do Espírito Santo, não. O Espírito que Deus colocou no Deus homem. Deus estava falando com ele lá. O Espírito mesmo. O próprio Espírito que Deus colocou no homem. Todo mundo tem. O macumbeiro, o católico, quem for, tem isso aí. Entende? Então, pode ver que o homem, normalmente, quando ele faz uma coisa errada, momentaneamente ele arrepende. Tem a consciência. Ou se não, tem um remorso. O crente, ele arrepende, e o não crente tem remorso. Então, veja bem, nós como pastores, nós ensinamos o seguinte, se o teu irmão for bem sucedido diante de Deus, aprenda com ele. Aprenda com ele. Paulo, ele aprendeu com um homem chamado Jesus. Eu não estou falando do Deus chamado Jesus, não. Que Jesus não viveu como Deus, como homem. E como homem, Paulo disse, olha, aprendei de mim como tenho aprendido com Jesus. Ele se coloca numa situação de autoridade. Olha, tudo bem, faça o que eu faço. Você está imitando Jesus, que eu sou imitador dele. Mas mesmo assim, e deve ter lembrado que Jesus, quando entrou lá no templo, quebrou o pau da barraca, chutou o balde, fez um monte de coisa. Ele falou, e Jesus estava realmente irado. Mas ele pecou? Não. Não vou dar mais para você sair metendo pau em todo mundo, que hoje a coisa complica. Naquela época complicou para Jesus. Você está querendo ir para a cruz? Aquele fato de Jesus ir no templo e botar todo mundo para correr
foi um dos pontos principais dos sacerdotes da época perseguir Jesus. Foi o ponto de partida. O ponto de partida. Que até então Jesus não era muito conhecido, não. Então, eu fico pensando que Caim, muitas vezes ele falou, não, o senhor está certo. Mas o senhor abençoou mais Abel do que a mim. E aquilo ia crescendo dentro dele. Que o Caim não era preguiçoso. Não era preguiçoso. Né? Só que, de repente, Abel poderia ser um filho melhor para o pai. Tem tudo isso, né? Tudo isso. Eu, por exemplo, eu não fui grandes coisas como um jovem e moço, não, mas eu respeitava meu pai e minha mãe. Eu nunca respondi minha mãe. A minha mãe sabia que eu não valia nada. É mineiro, você está falando de mineiro, eu fiquei de olho em você, viu? Não, a mineiro tem um ditado, honra seja feita. Sim. Honra seja feita. O Zezé, que sou eu, ele pode ser tudo, mas nunca me respondeu. Então, eu era o xodó da véia. E os meus irmãos tinham ciúme de mim. Tudo que eles pudessem fazer também para me pegar, eles me pegavam, por causa, não é uma coisa automática. Está lá no coração. Uma palavrinha chamada mágoa. A mágoa não tratada que vira a raiz da amargura. Que para sair só com cirurgia, e cirurgia dói. A mágoa dá para sair sem cirurgia, mas a raiz encravada, não. Então, ele deu lugar à sua carne, que tem gente que não é crente, vive sem a orientação de Deus, mas consegue controlar a ira. Consegue controlar a ira, porque ele tem um espírito nele. Corpo, alma e espírito. Agora, só isso só não basta. É preciso estar cheio do Espírito Santo, é preciso andar na presença de Deus, porque eu já disse, vai ver que já irei. Até pouco dia eu fiquei chateado, falei, eu vou falar alguma coisa, falar o Espírito Santo. Falar para quê? Controle. Você vai falar para quê? O que você vai ganhar com isso? Graças a Deus. O que você vai ganhar com isso? Então, se a gente está na presença de Deus, tem que ser igual a Jesus. O que Jesus fez diante de Herodes? O que Jesus fez diante de Pilatos? Ele tinha todas as condições de falar, não, eu não, aqui não, eu sou Jesus. E nunca fiz isso. Mas ele ficou quieto, sofreu as consequências, e muitos servos de Deus, muitos discípulos, apóstolos, atenção os apóstolos, nossos amigos aí. Para ser apóstolo igual àquela época, tá difícil, viu? E mesmo naquela época tiveram discussão. Então, eu creio que a carne, ela é dominante, mas tem um Deus que pode dominar toda a carne que nós temos. Amém. Mas a gente está falando de uma situação, pastor José, de assim, uma ira esporádica, uma coisa que aconteceu, que você ali ficou chateado com alguém falou alguma coisa, alguém fez alguma coisa, e aí tal. Mas e a pessoa que vive o tempo todo irada, pastor? Qual é a diferença? Misericórdia. Calma, está precisando de um grande tratamento espiritual aí, né? Nós temos 4 tipos de temperamento, como eu gosto de falar sobre os temperamentos, mas sempre tem um que sobressai. Nós temos o temperamento colérico, sanguíneo, fleumático e o melancólico, né? Todos. Tem gente que é mais melancólico. Parece aquele lá, ó vida, ó céu, né? O Lip Rap, né? Lip Rap, né? E tem outro que é que nem o Lip, né? Todo é o sanguíneo, ele serelepe. Ele quer agir rápido e tal e acaba sofrendo as consequências. Então, quando esses temperamentos, um deles sobressai, é quando você identifica a pessoa, o tipo de temperamento que ele tem. E há uma necessidade do Espírito Santo tratar justamente naquele que mais sobressai. Já o melancólico quer, muitas vezes, tirar a própria vida, né? O sanguíneo quer tirar a vida. O colérico também quer se vingar. Mas o melancólico, o fleumático, ele é mais recuado, né? O fleumático, muitos deles
querem se matar. Não resiste muito não, né? Não resiste. O impacto ele acaba se desfazendo. Então a gente precisamos conhecer o Espírito Santo dentro de nós. Amém. O irmão estava falando, ele vai para fazer um negócio e o Espírito Santo bloqueia ele no caminho. O apóstolo Paulo tinha o Espírito Santo e ele queria evangelizar no canto, o Espírito Santo falou, não vai. Né? Em outras ocasiões, o pessoal queria constranger ele, não vai porque vão matar você. E ele falou, eu não estou não somente pronto para ser preso, mas até mesmo a ser morto pela causa de Cristo. Tá bom. Eu vivo segundo a orientação do Espírito. Se o Espírito falar assim, vai, eu vou. Se o Espírito Santo falar, fica, fica. E hoje muitas pessoas não identificam a fala do Espírito Santo. Estava esperando uma voz exterior. Eu costumo dizer, olha, o Espírito Santo está dentro de você. Ele vai falar de dentro. É a voz interior. Quantas vezes que você quer tomar uma decisão e você pensa, Deus é da tua vontade, e você está caminhando para executar um negócio, e você sente o Espírito Santo falar de forma muito forte dentro de você, como se uma voz externa estivesse falando. Esse dia minha filha estava dando testemunho em casa, eu conversando com a própria mãe, e ela falou, eu nunca ouvi a voz de Deus, o Espírito Santo, tão forte como dessa vez, mãe. Eu ia fazer um negócio que não era da vontade de Deus. E Deus falou assim, você está pensando que eu sou menino de recado para estar toda hora mandando alguém falar com você? Eu estou falando com você, eu me arrepei todo. Eu estou falando com você agora. Eu, Deus, o teu Deus, estou falando com você agora para você não fazer. Ela correu para o quarto e foi chorar. Oh, glória. Aí eu falei, você está vendo? Ela falou, a primeira experiência que eu tenho de Deus falando de dentro de mim, do meu interior, para mim mesmo. Eu falei, isso se chama Espírito Santo de Deus. Amém. Porque muitas vezes você fica esperando alguém, um profeta, uma pessoa que tem dons de revelações, de visão, disso, daquilo, para vir falar com você. Né? E muitas vezes Deus já falou com ela. Esses dias chegou um pastor que nunca tinha visto, né? Foi lá comprar uma muda, olhou para ela e falou assim, Deus tem isso, para realizar na tua vida. Ela estava indo para limpar o cantinho de oração. Começou a chorar. E ela falou assim, essas vozes externas de Deus usando as pessoas, eu já tive muita experiência, mas Deus falar comigo dentro de mim e até me repreender e me corrigir dessa forma é a primeira vez. Então, escute a voz de Deus e saiba distinguir, né? Quando é Deus ou quando é você mesmo, o seu espírito. Satanás. Ou o diabo, ele fala também. Então, você tem que saber discernir. Uma das coisas que mais estamos precisando nesses últimos dias é discernimento de espírito. Tem pessoas que estão sendo levadas por qualquer tipo de espírito aí, viu? Enganadores. Então precisamos saber se aquilo que está falando com você está na Bíblia, pode ser antibíblico, que é heresia, ou pode ser extra-bíblico, que pode não estar na Bíblia, mas condiz com o que a Bíblia fala. Então nós precisamos entender o que o Espírito Santo está falando externamente, por alguém, ou internamente, ele dentro de você. E essa é a melhor coisa que tem, você não tem dúvida, que é o Espírito Santo de Deus quando fala dessa forma, de acordo com o que a Bíblia está dizendo. Aliado ao domínio próprio. Sem dúvida nenhuma. Mais alguma coisa a acrescentar, pastor Silvio? Chegou no final. Eu fiz uma coisa que até esse dia eu não tinha feito, de pedir a Deus uma prova. Olha. Se eu deveria responder aquela ofensa, porque me veio a indignação naquele momento. É um fato aqui que não tenho tempo para me trazer em minúcias, mas eu comecei a ficar indignado e irado por dentro, e aí eu falei, Senhor, dentro de mim, porque o diabo não ouve o que a gente pensa, não sabe o que a gente pensa, nem homem, nenhum mortal debaixo dos céus é capaz de ler pensamento de ninguém, mas eu disse dentro do meu pensamento, no meu coração, eu falei, Senhor, se é para me responder a isto, que a situação se desenrole e chega a esse ponto, e o Senhor coloque as palavras na minha boca. Porque eu estou triste, estou com raiva, indignado, irado. E me mantive calado. Aí a situação foi convergindo tudo para aquilo que eu tinha colocado como propósito diante de Deus. Que se acontecesse tudo aquilo
que eu tinha dito para ele. Então era para mim responder, e responder na temperança, não na ignorância. Então, eu creio que se a gente der lugar a Deus, ao Espírito Santo, a gente dá lugar ao Espírito Santo, ele agirá através de nós, em palavras, atitudes, né? O fruto do Espírito se manifestará dentro da nossa vida, né? Tratando a pessoa na medida que Deus quer que seja tratado. É assim mesmo. Bem, mais alguma coisa a acrescentar, pastor Barbosa? Lembrar que o condutor da igreja é o Espírito Santo. Glória a Deus. E lembrar também que nós somos falhos. E o maior avivamento que existe chama-se arrependimento. Arrependimento. Não deixa nada. Se você tem alguma coisa para murmurar e criticar, critique dos teus erros. É isso que o profeta ensina. Se tem alguma coisa para murmurar, murmure dos seus pecados. Seus pecados. Pecado dos outros, a vingança é de Deus. Não é nós que vamos vingar. Porque Deus é justo juiz, que a Bíblia diz. Justo juiz. Então, na minha vingança, eu não vou pagar com a mesma moeda. Vou pagar com mais 20 além daquela. Então, Deus não vai dar a medida certa do castigo ou a medida certa do perdão. Muito bem. 11 horas e 56 minutos. Quero agradecer ao pastor José Carlos, quero agradecer também ao pastor Silvio e ao pastor José Barbosa pela contribuição aqui em nosso debate. Obrigado você também do outro lado pelo carinho da audiência, Melodia. Vamos juntos. Tá chegando aí nosso amigo Léo Pereira com Rádio Chofé. O debate fica assim. Amanhã, quarta-feira, 27 de novembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Nunca vi um amor tão grande assim, que daria tudo por mim. No Calvário Cristo se entregou, por seu sangue Ele nos comprou.